E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar da estrutura de siciliana fechada, né? Então, que é essa estrutura aí que eu estou mostrando para vocês. Então, geralmente não, as brancas normalmente vão tentar um ataque na lá do rei, com lances como F4, F5, mas também prestando atenção no centro, né? Então, lances como rupturas como lance C3 e D4 para tomar o centro para as brancas são extremamente típicas. As pretas vão tentar fazer o ataque na lá da dama e pressionar pela diagonal A1, H8 aqui e tentar não levar mate de preferência, né? Então, no geral, são essas ideias para os dois lados. Aberturas que podem vir, né? A própria siciliana fechada, né? Que acontece depois do lance C4, C5, cavalo C3, G6, e aí só para mostrar a estrutura, né? D3. Normalmente nessas estruturas o bispo vai estar fianquetado. E também na inglesa de cores invertidas, que é uma siciliana, né? Então, bispo G2, G6. E aí, a mesma estrutura. E para ilustrar algumas partidas nessa estrutura, ou alguns temas nessa estrutura, eu vou mostrar uma partida do Spassky contra o Hort em 1981. Então, foi uma siciliana fechada. E aqui o branco jogou com F4 direto. A ideia é já acelerar o ataque aqui na lá do rei e jogar com o cavalo F3, com o peão já em F4, né? Outra possibilidade, acho que eu já vi uma partida do Smyslov, talvez, com o lance cavalo F3 direto. Mas aí, no geral, o cavalo vai ter que sair, por exemplo, para G5 e jogar F4, né? Então talvez seja melhor jogar F4 direto. Veio E6, né? Acho que tem E5 aqui também, é uma possibilidade, né? Tanto que é a defesa do Botvinnik, igual a gente viu na aula passada. Então veio E6, cavalo F3, cavalo de G7, roque e bispo D7. Bispo E3, né, controlando a casa de D4. E outra ideia interessante aqui para as brancas é depois de, por exemplo, roque, as brancas podem jogar D4 aqui também, se elas quiserem. Tá? Ou lance, só para ilustrar melhor aqui, por exemplo, um lance como dama B8 aqui, vai. D4 aqui pode chegar em boas condições, porque C por D4. Cavalo por D4, o peão de D6, a gente acaba entrando numa estrutura de Chevening, olha só, né, que a gente já viu aqui no canal. Então, só que aqui eu acho que o peão de D6 pode ter ficado um pouco mais fraco, porque as pretas fizeram fianqueta, né? Então o bispo não vai para E7 mais, que defende o peão de D6. Ele fica em G7, e em G7 o peão de D6 é um pouco mais vulnerável, tá? Então só para ilustrar essa possibilidade. Tanto que o Hort aqui jogou cavalo D4, que é um tema típico também. As brancas ameaçam D4, a gente põe uma peça em D4. E aqui o Spassky jogou com torre B1, que é um lance muito interessante nessas estruturas. Porque é o seguinte, o cavalo em D4 é uma peça meio chata, né? Então, normalmente as brancas vão jogar com o cavalo E2 aqui, né? Para trocar para justamente tirar esse cavalo daí, né? Mas aí, por exemplo, cavalo por F3, bispo por F3, só que aí tá caindo lá em B2, né? As pretas podem tomar lá em B2. A ideia da torre B1 é preparar esse cavalo E2, tá? Então seguiu torre C8. E agora bispo F8. Bispo F8 não, né? Bispo F2. Que tem uma peculiaridade, uma ameaça meio sutil, eu diria. Porque se as pretas rocam, por exemplo, eu acho que as brancas podem jogar o lance cavalo por D4 aqui. E aí quebra a estrutura das pretas, né? Porque, por exemplo, depois de um lance como C por D4, cavalo E2 pode ser um pouco chato, porque tá atacando aqui em D4. E depois de G5 vem C3 aqui. E aí D toma C3, cavalo toma C3, o bispo de G7 já não tá tão ativo quanto ele era antes, né? Justamente porque as pretas tiveram que jogar esse E5. E agora a casa de D5 também tá fraca. Então pode ser uma pequena ideia aí. Então, e é isso, essa ideia só funciona porque o bispo está em F2, né? Porque se toma direto, C por D4 é garfo, tá? Mas aí veio o bispo F2, cavalo de C6, cavalo E2, dama A5, cavalo por C3, expulsando o cavalo, cavalo por F3, dama por F3. E agora as brancas já estão prontas para jogar o lance F5, né? Veio o bispo C6, se dama 2, F5. E as brancas estão atacando ali na lá do rei, né? Bispo C6 atrasa o F5 por um tempo, né? O branco jogou G4, porque depois de F5 acho que vem E por F5, né? E as brancas não podem tomar F5 porque está cravado. Então veio G4 para jogar F5. Talvez aqui uma ideia bem típica para evitar esse tipo de avalanche
é as pretas jogarem F5, né, e pararem aí por um tempo. Claro que tem que ficar sempre de olho nos temas, né, se tem algum tema tático envolvido, se não vai debilitar mais ainda a posição. Porém, né, aqui o Hort jogou com o Rock e aí veio F5, continuando o ataque. F6, que já é um lance meio feio, porque o bispo de G7 agora não está feliz com onde ele está, né? Talvez peão por aqui, né? E depois de G por F5, dama 2, assim, e torcer, assim, e tipo, leva ataque, mas tem um peão a mais, pelo menos como compensação, né? Se tudo der errado, eu posso falar, perdi, mas estava com um peão a mais, né? Mas é interessante esse pensamento, porque é o seguinte, né? Não tentem não ser atacados de graça, assim. Tentem sempre buscar algum tipo de compensação pelo ataque do adversário, né? Aqui no caso um peão, e aí o preto vai tentar lutar do jeito que dá aqui, né? Mas aí veio F6, né? F por E6, dama por A2, e aí veio B3 aqui. A ideia é meio que tirar a dama das casas centrais, né? Evita a dama E6, mas também a dama vai demorar um pouco mais de tempo para voltar pro jogo, né? Então ela vai ter que vir para A5, C7 e E7. Rei de F8, dama D1, né? Saindo dos temas aqui na diagonal. E ameaça no torre A1 aqui. Que é um lance, nossa, torre A1 é um lance bem curioso, né? Por exemplo, rei H8, torre A1, né? Dama B2, bispo E1. E aí tá vindo torre F2 aqui, prendendo a dama. Então veio a dama 5, e aí B4, C por B4, C por B4. E essa troca é boa para o branco, né? Porque agora as brancas podem ter ideias de D4 e D5 aqui, tomando o centro, né? Que era uma ideia típica que a gente viu na parte introdutória. Dama 4 e agora B5, aproveitando alguns temas táticos. Bispo por, dama por A4, bispo por A4 e agora caiu lá em B7. E agora as brancas têm uma torre na sétima fileira muito poderosa. Seguiu torre por E6. E aqui, o espaço que jogou com G5 para abrir essa diagonal para o bispo de G2. Né? Então, o bispo de G2 vai acabar virando uma peça monstruosa. Veio torre E5. Torre por A7. Bispo B5. G por F6. Bispo por F6. Veio o bispo D4. E aqui as brancas ganham material forçado. Né? Não tem como defender tudo aqui. E aí a partida durou muito pouco depois. Seguiu o bispo H4, o bispo por, peão por, bispo H3 ativando o bispo. E agora vai rolar umas ideias de ataque de mate fulminantes aqui, né? Torre C6 para evitar bispo E6 cheque, só que aí veio torre B1, né? E aí aproveitando esse tema, depois de torre C5, torre A5, o Hort abandonou, né? Mas assim, eu acho que ilustra muito bem as ideias dos dois lados, né? As brancas conseguiram o ataque na lado do rei, as pretas fizeram as ideias certinhas, né? Cavalo C6, cavalo D4, talvez acelerar um pouco aqui, com B5 e B4 seja uma ideia para as pretas, né? Mas de resto foi bem legal a partida, eu acho, né? Bom, aquela coisa. Então tentem procurar mais exemplos, mais estruturas diversas, assim, para vocês realmente entenderem cada situação, né? Porque a gente nunca sabe o que pode rolar nas nossas próprias partidas, né? Então esteja preparado para tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.